bem-vindos à primeira edição da Web Rádio Jovem Cientista, o mais novo canal de comunicação do terceiro encontro de jovens cientistas da Bahia. Para inaugurar este espaço, você vai conhecer a história do engenheiro e navegador Aleixo Belov, que irá participar do evento como palestrante nas conferências O Ser Humano da Ciência. Antes de chegar ao Brasil, Aleixo Belov, que nasceu na Ucrânia em 1943, passou por diversos países como Polônia, Alemanha e Itália, até se fixar na Bahia aos 6 anos de idade. Em 1981, Belov obteve o reconhecimento da Marinha do Brasil como o primeiro navegador brasileiro a completar em solitário uma viagem de circunnavegação. Para esta jornada, o engenheiro passou por 17 portos, onde pôde aprender um pouco sobre os costumes e as tradições de cada localidade. E a paixão por aventura não parou por aí. Ele ainda empreendeu mais 3 grandes viagens marítimas. Em outubro de 2011, o navegador completou sua 4ª volta ao mundo, desta vez a bordo do veleiro escola Fraternidade, especialmente construído para esta viagem. Desta vez ele foi acompanhado por jovens alunos biólogos, engenheiros e cineastas, tendo zarpado de Salvador em janeiro de 2010. Ouça agora a entrevista. Me conte um pouco sobre a sua história. Como foi que o senhor veio parar aqui em Salvador? Eu saí da Ucrânia, nasci na Ucrânia na época da guerra. Então, meu pai já tinha vontade, curiosidade de conhecer o mundo, mas com a guerra, quando viu bala para tudo quanto é lado e muita dificuldade, ele terminou imigrando da Ucrânia, foi para a Europa. E da Europa, como ele era agrônomo, disseram que o Brasil tinha muita terra, valia a pena ele vir para o Brasil, ele veio para o Brasil. Só que lá na Ucrânia, onde ele trabalhava, toda a agricultura era mecanizada. Quando ele chegou aqui, todo mundo trabalhou na enxada. E também o clima era diferente, então ele não teve grande sucesso na agronomia, porque o que ele mais conhecia era a agronomia mecanizada, aqui não era utilizado, você está entendendo? E aí, como ele tinha estudado também na faculdade de matemática em Moscou, mas não terminou a faculdade de matemática porque passava muita fome, ele foi estudar na Ucrânia, onde tinha comida à vontade, onde ele se formou agrônomo. Então, com isso, ele passou a ser professor de matemática. E deu aula a toda a sociedade baiana, filho de todos os artistas, filho do governador, filho de Norberto Odebrecht, filho de Mário Cravo, a todo mundo, aos filhos de Jorge Amado. Ele deu aula a todo mundo, inclusive no Palácio. E eu também depois fui dar aula de matemática. Então a gente veio parar assim no Brasil, me estabeleci, me tornei engenheiro. Me deram um óculos de presente de mergulho naquele tempo que não existia televisão e eu não sabia para que servia o óculos. Isso era para você olhar os peixinhos. Aí eu fui com água no joelho olhar os peixinhos, me apaixonei pelo mar, me tornei mergulhador. Esse foi seu primeiro contato? Meu contato com o mar. Aí eu cada dia ia mergulhar mais longe. Mas como o senhor veio parar aqui no Brasil? O senhor veio de navio ou veio? Eu vim de navio. De navio, né? Então minha primeira experiência de mar foi vir da Itália para o Brasil de navio. E deu uma parada na África. E eu via como os pretinhos pulavam das canoas e mergulhavam, pegando todas as moedas que jogavam lá de cima. Como tinha algumas pessoas que tinham uma grande intimidade com a água e eu não tinha, mas isso ficou gravado. Aí eu me tornei mergulhador. Você tinha medo? Lembra de alguma memória da infância? Não é que eu tinha medo, não é porque eu não tinha acesso à água, ao mar, meu pai não era sócio de clube nenhum, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. O senhor nasceu na Ucrânia, né? Nasci na Ucrânia. Então repare bem, aí eu cheguei, fui para Porto Seguro mergulhar e fiquei encantado como era bonito o mar lá em Porto Seguro, no Recife de Fora. Naquele tempo, Porto Seguro só tinha uma pensão com 3 quartos. Isso o senhor com quantos anos? Isso eu tinha 22 anos. Não tinha hotel nenhum em Porto Seguro, tinha uma pensão com 3 quartos só, e a natureza intacta. E eu me apaixonei pelo Recife de Fora, tinha tanto peixe, tartaruga, lagosta, tudo virgem, menina, naquele tempo. Hoje não tem mais nada, acabaram com tudo. Fiquei apaixonado nisso. O mundo deve ser todo lindo e misterioso, eu não conheço. Quero conhecer o mundo, aí surgiu a ideia de conhecer o mundo.
Aí eu digo, vou fazer conhecer o mundo velejando, porque eu tinha lido um livro da Expedição Moana, onde 4 mergulhadores davam a volta ao mundo viajando e mergulhando em todos os oceanos. Aí eu tive essa ideia. Eu não tinha dinheiro, não tinha barco, não sabia construir barco, não sabia navegar, nunca tinha usado a vela, nada. Eu só tinha um sonho. Bastou. Isso com 22 anos? 22. Levou 15 anos para eu sair no meu próprio barco. Eu tentei viajar no barco dos outros e nunca a viagem concluía. Sempre acabava antes, voltava, o pessoal brigava, se desentendia, acabava isso e aquilo. Aí eu resolvi fazer a viagem no meu próprio barco, mas levei 15 anos me preparando. Eu fiz todo um plano de vida, os livros que eu tinha que ler, as línguas que eu tinha que aprender a navegação, aprender a ganhar dinheiro, aprender a fazer barco, tudo para poder fazer essa viagem. Aí apareceu um francês aí que ia para a África do Sul, eu peguei a carona com ele para a África do Sul. Éramos só 2, um dormia, outro trabalhava. Como eu ficava sozinho, em 5 dias já tinha aprendido a manobrar o barco dele, cada barco é um pouco diferente. Aí o que é que aconteceu? Eu não acordava ele, não, eu fazia todas as manobras sozinho. Aí eu cheguei à conclusão que eu podia fazer essa volta ao mundo era sozinho. Porque nos outros barcos todos, eu descobri que era mais fácil manobrar o barco do que administrar as intrigas a bordo. Aí eu cheguei que ia fazer a volta ao mundo sozinho. Aí fiz meu barco, o Três Marias, e saí sozinho para dar a volta ao mundo. Eu tinha 37 anos. Eu demorei muito para conseguir ganhar o dinheiro, para conseguir fazer o barco, para conseguir fazer as coisas, entendeu? Eu era imigrante, não era sócio de clube nenhum, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tudo meu foi mais tarde. Tudo meu foi mais tarde. Mas nunca parou. Hoje eu dei 4 voltas ao mundo. Eu não... Entendeu? O senhor nunca desistiu do seu sonho? Não, nunca. E aí eu fui andando. Então eu fiz a primeira volta ao mundo. Eu subi, fui para o Mar do Caribe, atravessei o Canal de Panamá, molhei logo o pé no Oceano Pacífico, porque eu nunca tinha estado lá, entendeu? E aí fui Galápagos, aqueles animais todos, Galápagos, aquele negócio todo. Depois fui para a Polinésia Francesa. Em Galápagos, eu embarquei num navio cheio de estudantes. Tinha 60 estudantes que vieram do Equador. E eu fiz com ele todas as ilhas. O pessoal não podia nem pisar na grama, tinha que andar no caminho marcado para não perturbar os animais nativos que viviam na ilha. Eu estava em Galápagos quando chegou o navio com 60 estudantes de Guayaquil para visitar todo o laboratório, a estação Darwin, com os animais naquelas ilhas que tinham aqueles animais todos diferentes. E aí nós visitamos tudo, tomando o maior cuidado e tudo, verificamos tudo. E no final, os alunos, sabendo que eu estava sozinho num veleiro, me arrodearam e queriam que dissesse o que é que eu achava da vida, o que é que eu achava importante. Eles tinham em torno de 15, 16 anos. Eu disse a eles que eu perdi muito tempo da minha vida procurando um mestre, procurando quem sabe certo, para seguir uma pessoa, ou seguir outra, seguir um estilo, ou seguir outro. E aí eu descobri que você não precisa procurar mestre, não. Você tem que encontrar, cada um tem sua razão dentro de si. A sua verdade, a sua razão está dentro de você. Procure dentro de você o que você acha. E depois disso, a segunda coisa, nunca leve as suas ideias às últimas consequências. Porque cada 10 anos suas ideias mudam e você não vai poder ressuscitar os mortos que por acaso você levou às últimas consequências defendendo suas ideias. Suas ideias morrem, mudam, e você não pode ressuscitar os mortos. Você foi para a guerrilha, lutou, matou, fez e aconteceu em nome de suas ideias. Depois tudo evapora. Então foi as duas coisas que eu disse para ele. Depois eu fui para a Polinésia. Cheguei na Polinésia, as ilhas eram maravilhosas, a terra tão fértil. Eu disse, escrevi que eu tinha medo de deixar cair uma moeda e nascer um pé de dinheiro. Cheguei e queria comprar umas frutas, ninguém aceitava dólar, não sabia para que dólar servia. Isso em 1980. Aí
Aí eu dei uma camisa, um t-shirt, e eles me deram uma cesta de frutas. Pessoas maravilhosas, lindas. Eu pensei, por que essas pessoas são bonitas? Aí eu descobri que elas eram bonitas porque eram felizes. Essas pessoas só trabalhavam 2 dias na semana. Um dia colhiam frutas e plantavam raízes, outro dia pescavam. O resto do tempo dançavam, tomavam banho de cachoeira, cantavam. Por isso que elas eram felizes. O estresse da vida moderna, chamada da sociedade, a disputa, a concorrência horrível entre as pessoas para sobreviver, torna as pessoas estressadas e infelizes e, consequentemente, feias. E aí eu fui embora, aí fui para as Marquisas, Tuamotus, Tahiti e tal, fui parar no Oriente. Aí eu vi as obras de arte do Oriente, você viu aquelas sereias, com quanto cuidado foi feito aquilo. Eu percebi que as pessoas lá, os artistas, conseguiam fazer quadros que levavam horas e horas e horas e horas fazendo, porque o tempo para eles tinha um significado completamente diferente. Aquela arte era a continuação da arte que eles tinham desenvolvido com seus antepassados. Eles não consideravam o tempo como a gente, não. Aqui a gente está muito preocupado. Minha conta do banco, minha casa, minha fazenda, meu dinheiro, meu isso, meu aquilo. Ali não. As coisas eram mais ou menos coletivas. Uma pessoa continuava a vida da outra, a arte continuava a arte do outro, e um ia aprendendo com o outro. E não tinha pressa, não tinha tempo. Podia fazer a obra com maior, vamos dizer, dedicação e cuidado que eu nunca vi um ocidental aqui fazer. E aí eu fui embora depois. Quando cheguei em Bali, eu resolvi atravessar o Oceano Índico Sul, apesar de ele estar na estação de ciclones. Era muito arriscado. Mas eu estava doido para chegar logo no Brasil, concluir a volta ao mundo. Aí levei 59 dias, vindo de Bali até Cape Town. Durante a estação de ciclone do Oceano Índico, atravessei aquele negócio debaixo da maior preocupação, mas fui. E cheguei em Cape Town, consegui vencer, dei sorte, nenhum ciclone me pegou. Cheguei com carisma, com energia, com a força na África do Sul, que todas as portas se abriram para mim. De lá atravessei para o Brasil e ganhei o diploma de primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo em solitário, no VAR, a vela de bandeira brasileira. Mas eu não passeei muito, eu tinha pouquíssimo dinheiro. Naquela época eu tinha $10 mil incompletos no bolso para fazer a volta ao mundo. Claro que o dólar valia mais naquele tempo. Mas aí eu voltei, trabalhei 5 anos, resolvi dar a segunda volta, passeando muito mais. Em vez de 14 portos da primeira viagem, fiz quase 45 portos na segunda, um negócio desse aí. No livro está escrito lá. Aí eu passei muito. Eu fiz novamente todo esse percurso para o Oceano Pacífico, pela Austrália, por tudo quanto é lugar e tal. E aí eu subi, fui para Sri Lanka, para a Índia, fui ver uma pesquisa maior sobre o Oriente e escrevi um livro Em Busca do Oriente. Subi o Mar Vermelho, fui para o Mediterrâneo. Eu queria ir para a Ucrânia, lugar que eu nasci, mas não consegui autorização para ir lá. Naquela época era cortina de ferro. Aí eu fui de avião, deixei o barco em Chipre e depois voltei ao Brasil, concluí a segunda volta ao mundo. Aí eu demorei muito tempo para viajar de novo, porque eu botei a firma, a empresa Belova Engenharia, para crescer, porque toda vez, a segunda volta ao mundo, despediu 80 funcionários. Foi muito ruim. Aí eu botei ela para crescer, para ela poder funcionar mesmo na minha ausência. E tinha encomendado mais 2 filhos, e esses filhos, o caçula estava com 10 anos. Então foi ótimo. Eu fiz a terceira volta ao mundo, fazendo coincidir as férias dele com os melhores lugares do planeta. Eles conheceram a Polinésia Francesa, conheceram o Oriente, conheceram a África, conheceram todos os animais naquelas reservas, leões, girafas, elefantes, iguanas, o diabo. Viram tudo. Andaram pela África e voltei ao Brasil, terceira volta ao mundo. Quando completei 60 anos, eu disse, pô, o que é que eu vou fazer na vida para aproveitar o restinho da minha vida? E eu pensei, eu vou morrer, tudo que eu aprendi vai ficar perdido, porque ninguém viajou comigo para aprender o que eu desenvolvi. Aí resolvi criar um veleiro escola, criar um projeto educacional, e treinei 28 alunos
tudo pago pela minha empresa, Belova Engenharia, ninguém pagou centavo. Para isso eu tive que velejar durante 21 meses, fazer mais de 30 mil milhas, parar em 39 portos e treinei os 28 alunos. Saí daqui com 12 pessoas, eu e mais 11. E corri o mundo. E dessa vez, quando eu fui para o Oceano Índico, os piratas estavam atacando direto ali para atravessar. Resultado, eu fiz o mesmo percurso pelo Oceano Pacífico, mostrando aos alunos tudo que eu tinha aprendido, isso e aquilo. Na Índia, entrei num comboio e a gente seguiu pela costa da Índia, pelo Paquistão, pelo Irã, por Omã, por Iêmen, passei em frente à Somália. Me arrisquei muito com os piratas. Na hora de arriscar pelos piratas, só fui eu e mais 2 pessoas. Eu tinha muito medo que os piratas nos pegassem, inclusive com o barco cheio de alunos. Aí fiz o Mar Vermelho, subi, dessa vez eu fui para a Ucrânia, fui de barco, na terra que eu nasci. Eu tinha 2 pátrias, 2 mães. Uma que me criou, quer dizer, me criou não, onde eu nasci, uma parte que me deu a carga genética, e outra que me criou, foi o Brasil, onde eu me dei bem, onde eu estudei, onde eu formei, onde eu casei, onde eu tive filho, onde aprendi a amar o mar, onde aprendi a mergulhar, a velejar, escrever livros, a ser engenheiro e fazer muitos amigos. O senhor fez engenharia onde? Na UFA, e depois fui professor da cadeira de Porto da UFA também. Porto. Hoje eu tenho uma empresa toda voltada para o mar, mergulhando na bacia de Campos, na área de petróleo, fazendo obras portuárias, obras de todo tipo, tudo voltado para o mar. Hoje a empresa tem mais de 1000 funcionários, tem mais de 45 engenheiros, e a vida continua. Isso tudo graças E eu fazendo palestras e dizendo à juventude como é bom velejar no mar. Eu fiz esse veleiro escola porque eu fui muito feliz no mar e quis dividir essa experiência e essa felicidade com a juventude brasileira. Eu não precisava ganhar mais dinheiro, porque o que eu tinha eu não estava conseguindo gastar, porque eu gasto muito pouco. Eu não bebo, não fumo, não faço nada. Só faço trabalhar, escrever e sonhar. Aí eu gastei o dinheiro com os alunos. Eu não encontrei, alguns disseram, porque eu não compro a fazenda, porque eu não compro os apartamentos para alugar. Não, eu preferi investir meu dinheiro na escola, dando essa oportunidade à juventude brasileira. Achei que eu investi bem o meu dinheiro. O sonho é tudo. Olha, o pessoal pergunta quanta força eu fiz para fazer as 4 voltas ao mundo. Eu não fiz força nenhuma. Esse caminho nasceu naturalmente. Eu ouvi a voz do meu coração. Ele nasceu naturalmente. Eu não consegui foi fugir desse caminho. É ao contrário. Quando a coisa nasce dentro de você, a coisa flui muito simplesmente, naturalmente. Foi arrebatador. Um filósofo chinês chamado Confúcio disse 500 anos antes de Cristo, já naquele tempo, ele disse: escolha bem a sua profissão, que você não vai trabalhar um só dia na sua vida. Vai ser só lazer. Pois é, eu não fiz força nenhuma, eu só me distraí. Foi só lazer tudo que eu fiz. Não cheguei cansado hora nenhuma, nem aborrecido, nem chateado. Isso tem que estar no seu coração. Se não tiver, siga outro caminho. Cada um tem que seguir aquilo que o seu coração manda. Ninguém progride no que não gosta.